Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 10. Este é o sexto sermão da série O Recomeço, a esperança de uma nova criação. Gênesis 10, nós faremos a leitura do capítulo todo na ARA, Almeida Revista e Atualizada, que tem sido a nossa versão bíblica oficial. Acompanhe a leitura da palavra de Deus com reverência e fé. Diz assim a palavra do nosso Deus: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabta, Raamá, Sabteca. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zebuim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazar-Mavé e a Gerá. A Adorão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e mesmo os textos que foram escritos, Senhor, na Tua palavra, que contém as genealogias, são importantes para nós. E às vezes descobrimos mais do que genealogias, e o Senhor conosco fala, porque toda a Tua palavra é inspirada pelo Senhor. É nessa confiança que nós expomos e ouvimos, Senhor, sobre textos assim. E também temos muito que aprender, Senhor, nessas descrições históricas, nessas narrativas que descrevem quem foi filho de quem e até onde chegaram. Ensina-nos nesta manhã, Senhor,
sobre a importância de Gênesis 10 e como isso deve impactar a nossa vida para vivermos para a glória do Teu nome e para darmos testemunho da pessoa de Jesus e da obra dele. Nós oramos e te bendizemos, clamando que o Senhor fale conosco, porque se o Senhor não falar, para quem mais iremos nós? Oramos no nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Quem você acha que tem o dever de pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Pastores, presbíteros, missionários, diáconos? Como disse na liturgia, irmãos, há quem pense que a grande comissão, o ide de Mateus 28:19, seja um imperativo exclusivo dos apóstolos. Apenas os apóstolos deveriam ir. É verdade que há, sem dúvida, um elemento muito particular em Mateus 28:19, porque é exigido que aqueles que vão também batizem as pessoas. E somente aqueles que são ministros ordenados podem assim proceder. Mas se nós fizermos uma análise um pouco mais ampla do Novo Testamento, nós veremos que pregar o Evangelho é uma atribuição dada a todo o povo de Deus. O apóstolo Pedro escreveu se referindo aos dispersos da Ásia Menor, dizendo que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual a finalidade? Diz o apóstolo Pedro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade em Cristo, irmãos, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, tem um fim: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está na luz, se você foi objeto da graça de Deus, Deus convoca você para dar testemunho das suas próprias virtudes. Não das suas, das virtudes dele. Pregar o Evangelho, além disso, não é apenas um dever, é um chamado irrevogável a todos os crentes. Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento e ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Sem dúvida, irmãos, o temor apresentado por Paulo é amplificado pelo seu chamado em particular para ser um apóstolo e um pregador aos gentios. Entretanto, se o chamado de pregar o Evangelho é para todos nós, então todos nós deveríamos temer por não pregá-lo. Pela simples razão de não ser apropriado dizer não ao rei, especialmente quando ele convocou você. Ele convocou você para essa missão. Talvez você esteja se perguntando, o que Gênesis 10 e essa leitura difícil que o pastor fez tem a ver com pregar o Evangelho? Afinal, Gênesis 10 é só mais uma daquelas genealogias chatas que dificultam a nossa leitura bíblica. Irmãos, nem as genealogias são acidentais, e elas até podem ser chatas, mas elas são muito importantes na interpretação da Escritura. Mas Gênesis 10 é mais do que uma genealogia, ela não é uma genealogia comum, pelo contrário, é uma tabela. Os estudiosos têm chamado o capítulo 10 de Gênesis de tabela das nações e identificam nela um significado teológico que vai além do significado histórico, de que todas as nações saíram dos filhos de Noé. Esse é o significado histórico, mas o significado teológico por trás disso qual é? Essa tabela lista nações que foram originadas dos filhos de Noé, mas a seleção do narrador tem um propósito teológico. Deus dispersou esses povos por causa da sua rebeldia. Nós vemos isso lá no capítulo 11 e teremos um sermão em seguida, nos próximos domingos, sobre isso. Mas Gênesis 10 é o mapa do rei, é o mapa de Deus que convoca seus súditos a proclamar o Evangelho. Em meio às nações que estão divididas, há indivíduos que são escolhidos para formarem um único povo por meio de Jesus Cristo. Esse mapa deixado por Deus em Gênesis 10 lista, sabe quantas nações? 70 nações. Algumas são desconhecidas até pelos melhores estudiosos da teologia, arqueologia e história, mas o número é muito importante aqui.
porque 70 foi o número dos descendentes de Jacó que desceram ao Egito. Israel no deserto foi representado por 70 anciãos. E Jesus, irmãos, enviou 70 discípulos para pregar o evangelho durante o seu ministério. Nós acabamos de ler na liturgia em Lucas 10. Essas conexões não são, de forma alguma, acidentes, elas não são acidentais. É claro que há muito mais do que 70 nações no mundo, mas a tabela de 70 é resultado do número 7, perfeição, na Escritura, multiplicado pelo número 10, completude. Isso significa que a tabela das nações, em Gênesis 10, representa o mundo inteiro. O mundo todo. Em outras palavras, Deus está oferecendo para os leitores, tanto para os seus primeiros leitores, o povo de Israel, que caminhava para a Canaã, quanto para os crentes de todos os tempos, que eles devem pregar ao mundo todo. O rei convocou você para pregar ao mundo todo. Esse capítulo lista os descendentes, filhos de Noé, deixando Sem por último. Sem, que é o filho eleito, o último filho. Ele é o primeiro filho, o primogênito, mas é o último a ser descrito. Jafé e Cã e Sem representam teologicamente aqui perfis de grupos em relação a Israel. Naturalmente, o narrador está escrevendo de Canaã. É alguém que já chegou na Terra Prometida e está contando a história. Como o narrador descreve dessa perspectiva, ele sabia muito melhor do que a gente pode saber a identidade e o significado de cada um desses povos. Teologicamente, irmãos, esse panorama aponta para o perfil daqueles a quem Israel deveria anunciar a justiça divina por meio da prática da lei. Lembra que lá em Deuteronômio é dito que os povos à volta de Israel ficariam assustados com a justiça de Deus e como Deus se relacionava com o seu povo por meio da fidelidade do povo. A fidelidade do povo daria testemunho às nações. Israel falhou nisso. Mas isso também tem um impacto a nós. Nós devemos proclamar as boas novas da justiça de Deus em Jesus Cristo. A quem? A todo o mundo. E perceba, os perfis dos 3 filhos aqui revelam perfis de indivíduos a quem nós devemos proclamar o Evangelho. Esse é o significado teológico por trás dessas descendências aqui. Nós veremos, irmãos, 3 perfis de grupos nacionais, étnicos ou até mesmo individuais a quem nós devemos pregar o Evangelho. O primeiro grupo, que nós veremos que o rei nos convoca a pregar, são os distantes e misteriosos. Os distantes e misteriosos. E tratam-se dos filhos de Jafé. Os versículos 1 a 5 descrevem as nações que vieram de Jafé. Os descendentes de Jafé correspondem, irmãos, de forma geral, sempre há um para um lado, outro para o outro, mas de forma geral, aos povos marítimos e costeiros, as populações da Ásia Menor, atualmente hoje a região da Turquia, e as regiões do extremo norte nas áreas ao redor dos mares Negro e Cáspio. Então, esses povos se disseminaram para esses lugares mais distantes. Jafé, os descendentes de Jafé, representavam para o povo de Israel os confins da terra, os povos que o Israel antigo não conseguiria alcançar facilmente. Esses povos eram as fronteiras do mundo conhecido pelos israelitas. Perceba como o significado teológico aqui são esses povos que estão distantes. As nações distantes foram alvo das missões cristãs desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Será que os apóstolos teriam entendido o mapa divino e a convocação de Deus para irem às nações? Paulo proclamou o evangelho em Éfeso e influenciou as demais igrejas da Ásia, que é a região que os filhos de Jafé foram. João, quando escreve as igrejas da Ásia, mostra conhecer pessoalmente as igrejas. É muito provável que ele esteve em cada uma delas. Lembra das igrejas da Ásia, lá em Apocalipse? Então, são lugares que os familiares, os descendentes de Jafé foram. É possível que outros descendentes de Jafé tenham povoado, por exemplo, a Europa.
E o evangelho chegou a Roma, não por intermédio de Paulo, mas Paulo disse e escreve a Roma, dizendo que pretendia ir até eles, compartilhar com eles alguns dons e ser por eles enviado para outra região da Europa, a Espanha. Paulo era intencional em pregar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado ainda, isto é, os confins do mundo. Ele estava disposto a ir nos lugares mais remotos para anunciar o evangelho. Paulo provavelmente estava seguindo o mapa divino para pregar aos de perto e aos de longe. É exatamente isso que ele diz. A conduta obediente desse apóstolo cumpre o chamado divino do mapa das nações, da tabela das nações em Gênesis 10. E se o apóstolo cumpriu isso, nós deveremos então ser encorajados, junto à sua missão, a fazer Cristo conhecido onde ele não é, isto é, nos lugares mais distantes e desconhecidos para nós. Será que isso significa então que cada um de nós, cada um aqui, deve fazer missão transcultural? Isto é, ir para um lugar de uma cultura diferente da nossa, que fala um idioma que a gente nem sabe como se comunicar? Será? É claro que não, irmãos. Mas essa é a missão da igreja, como corpo de Cristo. Essa não é a missão de cada membro individualmente, mas essa é a missão da igreja. Assim como no primeiro século, nem todos foram. Você acha que todos os crentes foram nos mesmos lugares que Paulo, João, Pedro e os demais apóstolos? Não, nem todos foram convocados a ir pessoalmente a esses lugares. Mas o que isso impacta para a gente então? O nosso coração deveria ansiar por Cristo ser conhecido em lugares remotos. Aquilo que é demonstrado pelo salmista no Salmo 96, ele anseia que todas as terras adorem a Deus. Nós deveríamos ficar entusiasmados com isso, e esse entusiasmo deveria se transformar em ações intencionais. Por exemplo, Paulo pedia para que os crentes orassem para que as portas do evangelho fossem abertas em lugares distantes. Quantos missionários você conhece que estão em países distantes? Quantos? Talvez você saiba o nome de um ou outro. Agora, seja honesto consigo mesmo. Por quantos você ora? Por quantos desses missionários você tem orado? Você está mesmo preocupado que o evangelho seja proclamado lá fora, nos lugares mais remotos? Quanto você separa dos seus recursos e oferta para missões, para o desenvolvimento do reino? Atualmente, irmãos, a nossa igreja, ela investe parte dos dízimos e ofertas em 2 trabalhos missionários transculturais. Transculturais é que são de outra cultura, tá? Na Albânia, que é um país quase que completamente muçulmano, e na Espanha, um país completamente secularizado hoje, e que o secularismo tem crescido muito. Se você é membro aqui da igreja, você oferta por esses trabalhos missionários. Mas às vezes dar dinheiro é fácil. O problema não está só no que motiva o nosso coração a doar. O problema está em a gente não se entusiasmar pela razão certa. Cristo está sendo pregado em lugares que as pessoas não o conhecem. A glória dele está sendo contada para outras pessoas. Isso deveria fazer o nosso coração ficar alegre, irmãos. Muito alegre. Por que não fica? Pergunte-se a si mesmo, por que o coração não se alegra em saber que o evangelho está sendo proclamado em outro lugar? Uma das razões pode ser que talvez você tenha trazido Deus para o seu reino e não entrado para servir no reino que é dele. Porque se o reino é dele, e ele é o rei das nações, então você é chamado, de algum modo, a proclamar, a anunciar o evangelho aos distantes e misteriosos, aqueles que você não conhece, aos distantes e desconhecidos.
Essa é a primeira lição que nós vemos nesses versos. Nós somos convocados pelo rei a anunciar o evangelho aos distantes e desconhecidos. O segundo perfil de pessoas, de nações, de etnias, a quem o rei nos chamou para proclamar as boas novas do evangelho, são os poderosos e cruéis. Os primeiros são os distantes e desconhecidos, os segundos são os poderosos e cruéis. Os filhos de Cã, nos versos de 6 a 20, são diferentes dos descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé representavam as nações distantes no mapa. Os camitas, isso é, os descendentes de Cã, representavam os vizinhos imediatos, os opressores históricos e os ocupantes da terra prometida. Cã representava no Antigo Oriente Próximo o poder imperialista de Nimrod, esse homem que é apresentado aqui como um homem poderoso. Esse homem que é provavelmente o fundador das regiões da Babilônia e da Assíria. Nimrod representa a opressão imperialista que foi empreendida por todas essas nações, Babilônia, Assíria e o Egito. Eram gigantes culturais, militares, extremamente perigosos e violentos. Quando você vê aí no verso 6, Misraim se refere ao povo que deu origem ao Egito enquanto nação. O Egito é um dos maiores algozes de Israel. A representação bíblica dele é de escravidão espiritual. Além disso, Assíria e Babilônia, se você é um leitor do Antigo Testamento, que estão aí associados diretamente à figura desse homem chamado de Nimrod, são nações que oprimiram Israel em outros tempos. E a forma como esse Nimrod aqui é apresentado sugere que ele foi uma das primeiras pessoas, depois do dilúvio, a obter autoridade e domínio por meio da tirania e da violência. E olha só, o texto diz que ele, você pode ver aí no verso 11, é o fundador de Nínive, que é a capital da Assíria. Os arqueólogos, irmãos, confirmam que os assírios, e Nínive era a capital, fundada por Nimrod, usavam crueldade como estratégia de Estado baseada no terror psicológico. Eram povos extremamente violentos, e oprimiram Israel. No versículo 17, nós vemos aí um povo citado. Preste atenção, se eu fosse apresentar cada um desses povos aqui para você, a gente ia ficar umas 2 horas. Então eu estou selecionando só alguns mais importantes. Um dos povos citados aí no verso 17 são os heveus. Quem são esses heveus aí? Em Gênesis 34, é relatado o episódio da filha de Jacó, que foi estuprada por Siquém. O texto lá diz, cujo pai era Amor, que é identificado como um heveu, lá no texto de Gênesis 34, 2. A depravação sexual era conhecida como outra característica dos cananitas. Outra característica. Então, olha só, era um povo tirânico, violento, que oprimiu Israel e sexualmente depravado. Nínive era extremamente cruel por causa dos assírios. Os assírios fizeram questão de relatar alguns eventos de crueldade, por isso que os arqueólogos tiveram acesso. Existem casos que provavelmente eles tiravam a pele da pessoa viva, tamanha era a crueldade deles. E aí, quando você olha para Deus chamando Jonas e dizendo, Jonas, você vai lá para Nínive pregar o evangelho. O preconceito não era apenas birra religiosa, irmãos. Era pavor e revolta, porque esse povo era muito cruel. Jonas sabia que ele estava indo para a capital do império mais cruel da época. E ele não queria que eles se arrependessem, ele queria que eles morressem. Ele queria que Deus destruísse os ninivitas, porque eles eram cruéis com outras nações. Mas o Senhor havia planejado agir com misericórdia com os ninivitas. E Jonas deveria simplesmente obedecer à ordem do rei. Por piores que fossem os ninivitas, irmãos, o Senhor era misericordioso.
Na perspectiva do Senhor, aqueles hostis ninivitas não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É isso que ele diz para Jonas lá no final do livro. Eles estavam cegos, eles não enxergavam a verdade. Deus convoca Jonas à compaixão com os perversos e cruéis descendentes de Cã. Você já parou para pensar nisso? Mas o que isso tem a ver com a gente? Vamos lá. Tem um puritano chamado Richard Sibbes, ele escreveu certa vez que há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Essa é uma doce verdade acerca do nosso Salvador, irmãos, principalmente quando se trata da gente. Mas quando se trata daqueles que são inimigos da fé. Pense, por exemplo, nos políticos corruptos, nos ativistas abortistas, nas pessoas promíscuas e pervertidas sexualmente, e até em homens cruéis e malvados como Hitler, Mussolini, Stalin e outros que ainda vivem e matam por crueldade. O que você deseja para eles? Você deseja, como Jonas, a destruição deles? Ou você deseja que eles sejam salvos? O texto diz que nós somos chamados a pregar aos cruéis e poderosos do mundo também. Eu não estou dizendo que a gente não deveria orar pela manifestação da vingança de Deus sobre os inimigos da cruz, irmãos. Eu creio que a gente deve orar por essas coisas, tá? Mas eu também creio que nós devemos desejar ter a oportunidade de pregar o evangelho até para esses inimigos cruéis. Porque o Senhor da igreja tem o hábito de transformar inimigos em amigos. Não é curioso que lá para frente, a gente está falando aqui de um tempo muito remoto, da tabela das nações depois do dilúvio, 3.000, 2.500, 3.000 ou mais do que isso antes de Cristo? Não sabemos. Mas lá depois, no exílio babilônico, quem que foi o rei da Babilônia mais famoso? Nabucodonosor. E Deus converte o coração dele. Ele era um cananita. Ele era um inimigo que roubou tudo de Israel, que trouxe os filhos. Você consegue entender o tamanho da misericórdia de Deus? Ele trouxe os filhos do povo de Israel para a Babilônia. E Deus converteu esse descendente de Cã. A verdade, irmãos, é que nós deveríamos buscar oportunidades para anunciar o evangelho às pessoas que estão diferentes da gente e que às vezes são hostis. Deveríamos alimentar o nosso coração com misericórdia por causa da cegueira deles, não apenas com ira por causa da maldade deles. Deus nos chamou a pregar o evangelho aos poderosos e cruéis também. Nós não podemos desobedecer à convocação do rei. Percebam que os inimigos que descendiam de Cã, aqui para Israel, estavam próximos, eles representavam um perigo constante. Talvez você tenha alguém ao seu redor que não teme a Deus e que te persegue na escola, no trabalho ou até na família, pessoas que contradizem a palavra de Deus. Você, na verdade, gostaria de viver longe dessas pessoas, eu sei, eu também sou assim. Mas comece a enxergar isso como uma oportunidade. O rei ordena que você anuncie o evangelho até mesmo aos hostis. Por quê? Porque ele não é apenas um Deus justo e irado, ele também é um Deus cheio de misericórdia. Não resista à convocação do rei como fez Jonas. Não resista. Pregue também aqueles que são maus, são perversos, são cruéis. Porque, historicamente, Deus costuma transformar inimigos em amigos. Até aqui nós vimos dois perfis de pessoas que essas nações representam. O rei nos convocou a pregar para os distantes e desconhecidos, a gente viu isso nos primeiros 5 versos. Agora, aos poderosos e cruéis, nos versos de 6 a 20. Nós veremos agora, na parte final da tabela das nações, que o rei também nos convocou a pregar aos privilegiados e infiéis. Aos privilegiados e infiéis. Os descendentes de Sem aqui são considerados privilegiados, porque eles são herdeiros da bênção de Deus. Lembre lá do sermão passado que a gente falou que Sem é abençoado por Noé e até mesmo Jafé recebe a bênção de tabela por causa do seu irmão Sem.
Por meio de Sem, o Senhor traria salvação ao mundo. Do tronco de Sem que vem os semitas, da onde vem o Messias, o Senhor Jesus Cristo. A linhagem de Sem representa os povos da cultura semítica, que são localizados majoritariamente na Mesopotâmia, atuais hoje Iraque e Síria, e na Península Arábica, principalmente no sul, região do Iêmen. É de Sem que vem o povo de Israel, é por isso que são chamados de semitas. Mas tem um detalhe importante aqui nesses versos, irmãos. Os versículos 21 a 24 apresentam vários dos filhos de Sem que se espalharam pelo Oriente Médio. Só que eles não eram fiéis, porque esses povos, eles desenvolveram religiões politeístas, de múltiplos deuses complexas, e se afastaram da fé de Noé, pai de Sem, cuja obediência condenou o mundo antigo. Eles foram privilegiados porque herdaram a bênção, mas eles foram infiéis ao não adorar Yahvé, o único e verdadeiro Deus. O nome mais importante da descendência de Sem, que é mencionado aqui, é mencionado no final do verso 24, que diz que é o nome Éber. Do nome Éber derivou-se provavelmente o termo hebreu, da onde veio Abraão, Isaque e Jacó. Éber é o antepassado do povo de Israel. Mas o versículo 25 diz que Éber teve 2 filhos, um chamado Peleg e o outro chamado Joquitã. E o mesmo versículo faz uma nota sobre Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. É muito difícil, irmãos, determinar que evento é esse, tá? Se repartiu a terra. Talvez seja a dispersão dos homens após a Torre de Babel, no capítulo 11, mas não é possível a gente ter certeza. O que a gente sabe é que os primeiros leitores identificaram. Mas o notável aqui é que Éber tem 2 filhos, mas os filhos de Peleg não são mencionados, apenas depois da narrativa de Babel, lá em Gênesis 11, 16, depois da história de Babel. Isso aqui também não é acidental. A linhagem preservada para a fidelidade é mantida à parte é mantida separada da parte infiel. Ou seja, a descendência de Peleg é que depois vai dar origem a Abraão. Peleg é antepassado de Abrão, que seria chamado pai de multidão em lugar de pai exaltado, ao contrário de Joquitã, cuja descendência rejeitou a promessa semita. Então, infiéis e privilegiados. Assim como mais tarde Esaú rejeitaria sua bênção ao vender o seu direito de primogenitura para o seu irmão, a descendência de Sem, da parte de Joquitã, optou por rejeitar Yahvé. Eles eram herdeiros da bênção, foram privilegiados, mas eles estavam rejeitando o Senhor e adorando outros deuses. Ainda assim, essas nações são apresentadas aqui como alvo da proclamação do Evangelho. Separada da parte fiel, os privilegiados e infiéis são alvo da proclamação do Evangelho. Quem são esses povos? Os povos árabes, representados aqui pela descendência de Joquitã, são muito fechados para o Evangelho hoje em dia, irmãos. Mas eles têm sido alvo da missão cristã por muitos anos. Há relatos de conversões em massa entre os árabes. E a glória de Cristo está sendo anunciada e crida por muitos deles, cujos antepassados haviam rejeitado a promessa semita que recaía sobre Sem, o filho de Noé. Além disso, o texto descreve esses indivíduos que herdaram a bênção e rejeitaram a bênção, nos faz pensar em outra coisa. Quem são os privilegiados hoje? Quem são? A maioria das pessoas da igreja, a maioria costuma ser de pessoas que se converteram na vida adulta. Mas as crianças são privilegiadas. Elas não são infiéis, mas elas são privilegiadas. Mas muitos se tornam infiéis depois, mesmo tendo recebido o privilégio de nascer na aliança. Elas são batizadas, recebem o sinal, são abençoadas. E elas precisam ser ensinadas. Ensinadas a amar ao Senhor e a servir ao Senhor. Pai, mãe, a lei por si só não vai ser suficiente para salvar o teu filho. Sabe aquele papo de dizer o que é certo e o que é errado?
Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, você deve, mas isso não é suficiente. Você precisa conduzi-los ao arrependimento e à fé por meio da pregação do Evangelho. O seu filho privilegiado precisa ouvir a proclamação do Evangelho. Seus filhos não são naturalmente cristãos. É por isso que vocês são chamados a pregar para eles. Pregue para eles. Proclame o Evangelho para eles. Evangelize seus filhos. Isso pode ser feito de modos diversos. Mas vocês não podem pensar que o fato deles terem nascido na fé, como privilegiados, significa que eles não precisam ser chamados ao arrependimento e fé. Os seus filhos precisam da cruz, tanto quanto qualquer pagão precisa do nome do Senhor. Igualmente, obedeçam à convocação do rei. Pregue para os seus filhos. Pregue para eles. Irmãos, nem todos são chamados para ir às nações, mas todos nós somos chamados a pregar. O rei nos convocou. A tabela das nações nos mostra perfis diferentes de pessoas que o rei ordenou que sejam alvo da nossa pregação. Nós devemos pregar aos distantes e misteriosos, aos poderosos e cruéis e aos privilegiados e infiéis. A tabela é um chamado para irmos ao mundo. Nós vamos aos países ricos e aos pobres. Sabe aquela ideia de que todo mundo quer ser missionário na Europa, missionário mesmo é na África. Isso é um erro. É um erro. É verdade que do ponto de vista do Evangelho, os pobres precisam ter a prioridade. Entretanto, irmãos, assim como os pobres precisam de Cristo, os ricos também precisam. Nós não somos uma religião elitista, mas também não somos uma religião que defende que Cristo só deve ser apresentado aos pobres. Cristo tem que ser apresentado para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias. Nós devemos ir às etnias próximas e às distantes, às conhecidas e às desconhecidas, às pacíficas e às cruéis. E às vezes tem perfis desse do nosso lado. Quantos de vocês já se associaram, conheceram alguém de uma cultura completamente diferente? Nós vivemos num mundo completamente e até pecaminosamente plural, irmãos. As pessoas são muito diferentes umas das outras. É como se cada família fosse uma nação diferente. Pregue as famílias à sua volta. Nós devemos pregar a todos. Pregue o Evangelho ao vizinho bondoso, gente boa, mas pregue também ao vizinho difícil. Pregue o Evangelho ao patrão, ao chefe, ao colega de trabalho. Nós devemos pregar o Evangelho a todos aqueles a quem tivemos oportunidade de pregar. Mas tem um detalhe, a tabela das nações não nos ensina apenas sobre missões. Ela também nos ensina que Deus determinou o lugar que nós iríamos viver e habitar e nascer. Deus fixou o local do nosso nascimento e habitação, é isso que diz Paulo. Paulo diz que Deus fixou o lugar que nós nasceríamos e viveríamos. Será que isso significa que a gente não possa peregrinar? É claro que não. Você é um peregrino nesse mundo. Nós podemos estar em muitos lugares, em outros lugares, nós podemos mudar de um país para outro. Mas o que é que te move? O que é que te move? A missão de fazer Cristo conhecido ou o seu próprio conforto? O que é que te move? Você quer sair do lugar que você está a qualquer custo? Ou você respeita as limitações que são impostas pelo Deus soberano? Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem migrar para outros países, mesmo às vezes por vias pecaminosas, vivendo ilegalmente como estrangeiras. Essas pessoas não respeitam que Deus fixou o lugar da nossa habitação. Perceba, eu não estou dizendo que é errado migrar, estou dizendo que é errado migrar ilegalmente. E é claro que esse é um tema complexo, irmãos, porque há pessoas hoje em dia migrando ilegalmente porque estão fugindo da guerra e da fome, mas outros fazem apenas para alimentar a idolatria do próprio coração.
Qual que é o remédio então? Ficar aqui, não mudar, não ir para nenhum outro lugar? Não, não é isso. O remédio é o Evangelho. A sua vida precisa ser orientada pelo Evangelho, isto é, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. A sua vida precisa ser orientada por essa verdade, porque se ela for orientada por essa verdade, o lugar que você estiver será menos importante do que obedecer à convocação do rei de proclamar, seja aqui, seja lá, seja perto, seja longe, conheça a Cristo e faça-o conhecido. E se Deus te levar a outro país para ser um morador lá, pregue o Evangelho lá. Mas não faça isso só para satisfazer a idolatria do seu coração. Entenda que a sua vida não tem a ver com você. Não há significado em você abraçar os desejos profundos do seu coração para te satisfazer, porque isso não vai satisfazer. A sua identidade está em Cristo. E somente nele nós vamos encontrar significado para viver onde a gente vive, para estar onde a gente está, para proclamar a quem está perto da gente. Cristo há de reunir os seus eleitos, quer você obedeça a ordem de proclamar ou não. A convocação dele a você não significa que ele precisa de você. Você acha mesmo que Cristo precisa de você e de mim para converter pessoas? Não precisa. Não precisa. Por que ele nos convoca então? Se ele não precisa da gente? Porque ele nos quer fazer participantes da sua própria glória. A glória do Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. As pessoas não virão porque você prega, elas virão porque o rei morreu por elas. Você prega não para que elas venham apenas, você prega para anunciar a glória do rei que te convocou e participar dessa grande missão que ele estabeleceu desde os primórdios, na criação e depois do dilúvio. O rei convocou você para pregar às nações. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Vamos orar. Ó Senhor, antigamente, Senhor, nas igrejas protestantes, muitas pessoas eram dotadas com habilidades missionárias. Elas queriam viver para anunciar a Cristo. A nossa sociedade altamente materialista moldou nosso coração de modo com que, quando nós pensamos em fazer qualquer coisa, Senhor, nós pensamos primeiro no modo como isso impacta a gente. Impacta o nosso conforto. Nós somos produtos da nossa era, Senhor. É inevitável que tenhamos recebido influências que são perversas. Mas muda o nosso coração, Senhor. Nos faz vencer a timidez e a covardia e proclamar o Evangelho. Levanta aqui nessa igreja, Senhor, pessoas para testemunharem, seja aqui perto ou seja longe. Ó Deus, quantas igrejas saudáveis há aqui em Arthur Nogueira? Quantos de nós conhecem pessoas aqui de Arthur Nogueira? A quantos nós temos intencionalmente pregado o Evangelho e ensinado a palavra do Senhor? Perdoa-nos, Senhor, porque nós nos comportamos meramente como frequentadores de igreja. Nos esquecemos de que a nossa identidade em Cristo nos coloca como súditos que devem obedecer e viver pelo Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Move o nosso coração para que nós nos alegremos com o avanço do Teu reino. Que a nossa preocupação, Senhor, esteja além do nosso bem-estar, mas tem a ver com a Tua glória. Nós também, Senhor, por vezes estamos secularizados. Perdoa-nos e livra-nos, Senhor, desse mal. Faz com que os nossos olhos vejam a grandeza de Cristo e que desejemos contar para todo mundo
quem Ele é, o que Ele fez e como Ele nos salvou. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.